Meus amores, mais uma resenha de física. Hoje é o seguinte, vamos fazer uma dedução matemática da equação que nos permite relacionar a distância de um objeto até um espelho curvo, a distância da imagem até o espelho e a distância focal do espelho. Há uma relação matemática que a gente pode obter usando semelhança de triângulos. Imagine a seguinte situação. Vamos supor que eu tenha um espelho côncavo. Lembra? Espelho côncavo? A parte espelhada é a parte interna desse espelho esférico. Aqui é a parte espelhada. Vamos supor que eu tenha um eixo, um hipotético eixo do espelho. Lembra? Esse ponto, que esse hipotético eixo corta o espelho esférico, côncavo no caso, em duas partes iguais, chama-se vértice. Aqui é o vértice, que é onde o eixo corta o espelho, o foco e o centro de curvatura do espelho. Vamos lembrar do encontro anterior? Mão esquerda, menor, mesmo tamanho, maior, não existe. Virtual maior, ou seja, conforme a posição em que eu coloque um objeto frente ao espelho côncavo, eu terei diferentes tipos de imagens formadas. Vamos supor que eu coloquei frente ao espelho, antes do centro de curvatura, um objeto de tamanho OB. OB é o tamanho do objeto. Bom, antes do centro de curvatura, a imagem fica menor. Invertida. Vamos representar a imagem desse objeto, aproveitando-se de dois raios de luz, feixes de luz, que vão partir do objeto em direção ao espelho côncavo. Se um feixe de luz for em direção ao espelho côncavo, passando pelo centro de curvatura do espelho, ele bate e volta com uma reflexão total, sem modificar o seu trajeto. Isso também já havíamos visto, né? Como é que é mesmo? Vamos lá. Um feixe de luz foi de encontro ao espelho côncavo, tendo ido paralelo ao eixo. Paralelo ao eixo, bate e volta passando pelo foco. Foi passando pelo foco, bate e volta paralelo ao eixo do espelho. Se um feixe de luz passa pelo centro de curvatura, ele volta passando pelo centro, sofrendo reflexão total. E no vértice, um feixe de luz que bater no vértice, bate e volta com ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Observa, ao fazer isso, aqui você terá uma imagem IM do objeto em questão. Olha lá, ó, o objeto colocado antes do centro, a imagem fica real, invertida e menor. E daqui eu posso tirar duas semelhanças de triângulo. Observa, esse triângulo é semelhante a esse, e esse grandão formado por OB, e a distância do objeto até o espelho é semelhante a esse, ó, formado por IM, e a distância da imagem até o espelho. Semelhança de triângulos que eu posso tirar daí. Observa. OB, o tamanho do objeto, está para a distância do objeto até o espelho, que eu vou chamar de DO, assim como esse outro triângulo, ó, formado por IM. IM, que é o tamanho da imagem, está para a distância da imagem até o espelho, DI. E aí você terá a primeira relação importante para calcular aspectos da reflexão com espelhos curvos, que é o tamanho do objeto dividido pelo tamanho da sua imagem é o mesmo que a distância do objeto até o espelho
dividido pela distância da imagem até o espelho. Agora, uma relação mais complicadinha. É a seguinte. Esses dois triângulos também são semelhantes, ó. Esse formado pelo objeto e a distância do objeto até o centro de curvatura do espelho, e o outro que é o tamanho da imagem e a distância do centro de curvatura do espelho até esse ponto, que é a distância da imagem até o espelho. E aí eu posso tirar outra relação de proporção, que seria o tamanho do objeto sobre a distância. Vê se você consegue ver esse espaçozinho que está aqui, ó. Esse espaço é a distância do objeto até o espelho menos a distância do centro de curvatura até o espelho. Só que a distância do centro de curvatura até o espelho é o dobro da distância focal. E essa proporção é a mesma ao fazer tamanho da imagem sobre esse espaço, que é o dobro da distância focal, ó, daqui até lá é o dobro da distância focal, menos a distância da imagem até o espelho. E aqui eu tiro outra relação, que é a seguinte: passa IM para cá e tudo isso cá para cima. Vai ficar o tamanho do objeto dividido pelo tamanho da imagem é DO menos 2F sobre 2F menos DI. Agora nós temos duas relações que trazem a relação que existe entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. Amor, matematicamente, se essa expressão é igual a isto e ela também é igual a esse quociente, eu posso igualar esse quociente a esse e fazer uma álgebra para ver onde iremos chegar. Quer ver? Igual DO sobre DI, distância do objeto até o espelho dividido pela distância da imagem até o espelho, igual a DO menos 2F sobre 2F menos DI. Agora eu vou multiplicar cruzado. Isto. Fazendo esta álgebra, esse cruzamento, nós chegaremos à relação que nos permitirá fazer cálculos sobre, numa situação dessa, por exemplo, um objeto cujo tamanho é 5 centímetros, foi colocado a 30 centímetros de distância de um espelho côncavo, cuja distância focal é 8 centímetros. Qual vai ser o tamanho da imagem? A gente sabe que a imagem fica menor, mas qual será o tamanho dela? A que distância do espelho essa imagem será formada? Aí só tem um jeito, é você desenvolver essa álgebra para chegar junto comigo numa equação mais tranquila de se lidar com ela. Que é, vamos lá, esse vezes esse. DO vezes 2F. 2F, DO. DO vezes menos DI dá menos DO, DI. Igual DO, DI menos 2FDI. 2FDI. Agora eu vou passar o que tem F para o lado esquerdo e o que não tem para o lado direito. Vai ficar algo assim: 2FDO mais 2FDI igual 2DODI. Passa menos DODI para lá. DODI mais DODI, 2DODI. Corta 2. Agora eu vou isolar o F. F, se eu colocá-lo em evidência, DO mais DI. Tudo isso é igual, daqui a pouco eu reitero, tudo isso é igual a
ADO vezes DI. Agora, eu vou passar o F para o outro lado, dividindo. E trazer o DODI aqui para baixo. Você vai encontrar algo assim, quer ver? Passa o F para o outro lado, dividindo. Vai ficar 1 sobre F. 1 sobre F é igual. DODI aqui embaixo. DO mais DI sobre DO vezes DI. Que é o mesmo que DO sobre DODI mais DI sobre DODI. Corta. DO com DO, DI com DI. Olha o que sobrou, olha o que sobrou. 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Ou seja, traduzindo. 1 sobre a distância do foco até o espelho, curvo, é 1 sobre a distância da imagem até o espelho, mais 1 sobre a distância do objeto até o espelho. Brincadeira do pessoal da física aí. Fudido! A equação do fudido. 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Eu tenho que colocar perto dela uma outra relação que também é muito útil, que é uma que a gente já tirou mais cedo por semelhança de triângulos, que é OB sobre IM é DO sobre DI. Se você guardar essas duas relações, que eu vou reiterar, você estará apto a resolver uma série de questões que envolvam cálculo em relação a espelhos que sejam curvos. Vamos lá. O tamanho do objeto, a relação que existe entre o tamanho do objeto e o tamanho da sua imagem é a mesma relação que existe entre a distância do objeto até o espelho e a distância da imagem até o espelho. A outra equação é 1 sobre F é 1 sobre DI mais 1 sobre DO, a equação do fudido. Agora nós temos que pegar uma série de questões e aplicar essa bagaça. Por exemplo, o exemplo que eu citei. Um objeto foi colocado a uma distância de 30 centímetros, 30, de um espelho côncavo, cuja distância focal, eu acho que eu falei 8. Olha que legal. Distância do objeto até o espelho, 30. Distância focal, 8. Põe aqui 30, põe aqui 8, você vai achar o DI, que é a distância da imagem até o espelho. Tendo a distância do objeto até o espelho e a distância da imagem até o espelho, eu encontro uma relação entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. Aí se eu te der o tamanho do objeto, você encontra o tamanho da imagem e vice-versa, usando essa relação e esta. E o mais importante, essas relações também servem quando fizermos o estudo de refração da luz e lentes. Lente convergente, lente divergente. As convergentes funcionam como se fossem um espelho côncavo, em termos de relação, e as divergentes como se fossem espelhos convexos. Então essas relações, duas, elas são importantíssimas para o estudo daquilo que a gente chama de óptica geométrica. Exercício em cima, a gente fecha essa bagaça, tá? Essa mais uma bagaça. Um abraço, até o próximo.